Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma etapa da nossa Semana da Enfermagem do UAB 2021. Para fazer a abertura e dar as boas-vindas a todos, eu convido a nossa colega Jéssica Mendes para fazer essa abertura. Jéssica, a palavra é sua. Boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui junto com vocês na Semana de Enfermagem. E hoje a gente vai contar com a profissional Endinara Fabiana Siqueira. É a nossa convidada muito especial, né, que está diretamente do Rio Grande do Sul. E aí é uma das vantagens dessa nossa nova modalidade, né, de fazer essa Semana de Enfermagem em live, que aí a gente consegue estreitar laços. A Endinara, ela é diretora da empresa Feedback Assessoria de Comunicação e Treinamentos. Ela é Relações Públicas, formada pela Universidade de Caxias do Sul. Tem pós-graduação em Gestão de Comunicação Empresarial e possui formação em Liderança, Comunicação e Relações Humanas. E aí ela vai estar, hoje à tarde, trazendo para a gente um conteúdo riquíssimo. Seja muito bem-vinda, Endinara. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. É um prazer estar conversando com vocês. Estar aqui com vocês é um privilégio de um Rio Grande para outro, né? Do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte. Então, eu agradeço o convite de vocês. E vamos começar a palestra, então, Vontade de Fazer a Diferença. Então, pessoal, estamos num momento muito importante das nossas vidas, que é o dia de hoje. E eu, como sempre falo, a gente gosta e deve estar presente e estar feliz no dia de hoje. Quem vive de passado e quem vive de presente. E quem vive de futuro. Então, a gente vai falar um pouco sobre a vontade de fazer a diferença no mundo que a gente está hoje. Só que a gente tem que fazer a diferença hoje. Então, eu vou estar mostrando a apresentação para vocês. E eu vou conversar, então, com vocês a respeito disso. Trazer um pouco das minhas vivências, daquilo que eu trabalho aqui com as pessoas, aqui no Sul. Então, eu tenho uma consultoria que presta serviços de comunicação e relacionamento com as pessoas e também treinamentos comportamentais. Então, eu peço que vocês possam me seguir também nas redes sociais. Lá eu também faço conteúdos muito bacanas e que tem a ver com liderança, com comportamento, com relacionamento, com comunicação, como se trabalhar, né? Como desenvolver o seu lado pessoal e profissional. E eu vim trazer um pouquinho dessa experiência para vocês. Não sou melhor que vocês. Eu sou uma pessoa que tem experiências diferentes, assim como todas as outras. Então, o que eu vou trazer aqui é a minha opinião, as vivências, os estudos, os livros, tudo aquilo que eu trouxe na minha bagagem profissional. Então, eu começo dizendo para vocês, se você faz as mesmas coisas todos os dias da mesma maneira, não espere resultados novos. Normalmente, a gente quer resultados diferentes, mas continua fazendo as mesmas coisas sempre. Então, eu acredito muito de que para ser diferente, eu preciso ter atitudes diferentes. E é isso que eu vou trazer um pouco de reflexão para vocês. Então, eu desejo uma boa tarde, que todos sejam bem-vindos. E esse é um pôr do sol aqui do Sul, que também é bonito tanto quanto o de vocês. Então, que vocês sejam muito bem-vindos, que vocês tenham esse momento comigo que seja agradável e que faça vocês refletir e pensar um pouco sobre a sua vida pessoal e profissional e realmente a vida valer a pena, de fazer a diferença no dia a dia. Porque fazer a diferença não é tão simples assim, mas também não é difícil. Então, a minha proposta para essas 2 horas é que vocês reflitam sobre o que a gente vai falar. Vocês não precisam concordar comigo. Eu quero que vocês pensem a respeito dos itens que estamos citando, ok? E uma coisa que eu acho bem importante é ser observador. Eu acredito muito que falte no profissional, qualquer profissional de qualquer área, a observação.
ser um profissional observador é aquele que tem atenção, que está ligado, que está observando além daquilo que é o óbvio. Porque todo mundo diz, mas isso é óbvio. Óbvio para quem? Então, primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem, que a gente não existe óbvio. Embora todo mundo fale sobre o óbvio. E a gente não tem óbvio, né? Porque o que é óbvio para mim é diferente para você. Então, todas as vezes que a gente parar para observar uma situação, a gente vai conseguir analisar de formas diferentes. Quanto mais eu observar a situação, mais eu vou conseguir trabalhar de forma diferente. Então, eu creio muito que o óbvio não existe. E ele deve ser dito. Essa é a parte mais importante, a comunicação. Como que eu observo determinadas situações e eu faço a comunicação em relação àquela situação. Falaremos mais sobre isso mais adiante. Normalmente, quando a gente vai num curso, numa palestra, que a gente assiste alguém falar, a gente crê que essa pessoa que está falando, ela tem que ser a responsável pelo sucesso dessa palestra, por exemplo. Então, se eu vou dar essa palestra pessoalmente para vocês, né, se eu fosse no presencial, ou normalmente quando a gente assiste alguém pela internet agora, a gente crê que se eu for uma boa profissional, se eu tiver uma boa oratória, se eu dominar o assunto, eu vou ser a pessoa que vai vocês vão dizer que eu fui muito bem ou fui muito mal. Normalmente, a gente dá esse propósito para a pessoa que está falando, que no caso sou eu. E eu gosto muito de dividir essa porcentagem com quem está do outro lado. Então, nada que eu vá falar vai fazer diferença se você que está aí me escutando agora não prestar atenção, não estiver de corpo presente, estiver olhando no celular, estiver com foco em outra coisa. E entra bem o consenso de que comunicação e relacionamento e atendimento é 50-50. Nenhum relacionamento acaba por culpa de um só. Nenhum relacionamento dá certo por culpa de um só. Nenhuma comunicação é efetiva se um for se comunicar bem e o outro não escutar. Então, todo o processo de comunicação, de relacionamento, um bom atendimento se faz com alguém que está atendendo e alguém que está recebendo esse atendimento. Então, eu sempre gosto de usar esse número, porque esse número ele é base para tudo, na minha opinião, né? É a minha opinião, que pode ser diferente da de vocês. 50%, por quê? Porque eu vou dar os meus 50% e vocês aí vão dar os 50% de vocês. Isso é no atendimento, isso é na comunicação, isso é nos relacionamentos. Se eu parar para pensar que se eu estiver me comunicando com alguém e esse alguém estiver dando os seus 50%, a comunicação vai fluir. Assim como o atendimento vai ser um atendimento mais adequado, mais dentro daquilo que a gente espera, porque talvez o atendimento que a gente está recebendo de uma pessoa não seja adequado para mim, né? Por quê? Porque talvez eu não esteja ali, eu esteja olhando no celular, eu esteja focado em outras coisas, não esteja com a cabeça naquele momento. Então, a gente está num turbilhão de emoções, num turbilhão de compromissos, num turbilhão de várias sensações, mas quando eu estou me comunicando, quando eu estou aqui, a pessoa que está aí do outro lado agora, que está me vendo, ela está disponível para esse momento. Então, ela tem que estar aqui. Ela tem que dar os 50 dela. Assim como eu dou os meus 50. Então, eu creio muito que comunicação é troca. Atendimento é troca e relacionamento é troca. E quando eu utilizo os meus 50 e vocês utilizam os 50 de vocês, consequentemente, a gente está fazendo troca. E aí, os nossos resultados serão positivos. Eu creio muito nisso. Também creio que conhecimento não ocupa espaço. Normalmente, o assunto que eu vou passar para vocês já ouviram falar, já participaram de outras palestras, buscaram outros profissionais na internet, em lives, enfim, em todo o processo da vida de vocês já ouviram falar o que eu vou falar.
com certeza. Mas talvez não do jeito que eu estou abordando. E também no momento de vida de vocês. Então, talvez em outro momento vocês já ouviram eu falar sobre desenvolvimento pessoal. Vocês já ouviram eu falar sobre isso, de um outro profissional. Porém, não no momento de vida que vocês estão hoje. Não passando pelas situações que vocês estão passando hoje. Porque nenhum de nós é um profissional e uma pessoa igual a ontem. Né? Eu acredito muito que todos os dias a gente está se reconstruindo, todos os dias a gente está se transformando, todos os dias a gente está melhorando, desde que a gente queira. Né? Tudo na nossa vida é querer. Querer ser um ser humano melhor, um pai de família melhor, um colega melhor, um profissional melhor. Então, qualquer conhecimento que eu venha passar a vocês aqui, ele não vai ocupar espaço. Porque conhecimento não ocupa espaço, ele só expande a nossa mente, as nossas experiências e a forma de agir. Então, eu acredito muito que vocês possam aproveitar esse momento para que vocês expandam o conhecimento de vocês, a forma de lidar de vocês e que vocês comecem a enxergar além daquilo que é óbvio. Conhecimento não é o que você sabe, é o que você faz com ele. Então, um complemento da tela anterior, por quê? Porque, que nem eu digo, vocês vão ficar aqui em torno de 1h30, 2 horas comigo. Essas 2 horas que a gente está conversando é conhecimento. O que você vai fazer com o que você vai receber? Eu estou lhe dando de presente conhecimento. E o que você faz? Quem de vocês já conhece aquela pessoa que estuda, que faz muitos cursos, que faz várias graduações, pós-graduações, enfim, busca muito conhecimento e aplica pouco na sua vida? Então, eu escuto uma pessoa também que eu aprendo bastante com ela, e essa semana eu estava escutando a live dela na segunda, ontem, e ela disse, não faça outro curso sem colocar pelo menos 2 ou 3 situações daquele curso que você fez em prática. Porque não adianta a gente pegar vários certificados, vários diplomas, se eu não coloco em prática. Isso vale para qualquer ramo, né, de conhecimento. Então, o conhecimento não é o que você sabe, é o que você faz com ele. Eu espero que todos vocês que estejam me escutando precisem melhorar alguma coisa na sua vida, que não sejam aquelas pessoas que são ótimas e que não precisam melhorar nada. Eu acredito que todos vocês precisam melhorar alguma coisa. Então, gente, quando a gente tem que melhorar algo na nossa vida, que a gente faça um pouquinho por dia. Que é o dia de hoje que importa. A gente pensa muito no futuro, lembra muito do passado, mas o dia de hoje é o que importa, porque é só ele que a gente consegue mudar. A gente não vai conseguir mudar o futuro porque a gente não sabe se a gente vai estar aí amanhã. E o passado já foi. Então, se você melhorar 1% todos os dias em um ano, você olha quanto que a gente vai melhorar. E aí eu pergunto, quando é que a gente espera para melhorar as coisas, para mudar? É na segunda-feira, é quando começar o mês, quando acabar a pandemia. A gente sempre tem uma muleta. Eu brinco sempre nos meus treinamentos que normalmente as pessoas usam muletas para quando estão com o pé machucado, com a perna machucada, que não conseguem andar direito. E eu brinco que usar muleta normalmente é para quando eu me escoro. Então eu quero achar uma desculpa. Então, cuidado com as muletas que a gente coloca todos os dias, nas situações que a gente precisa melhorar, como ser humano, como pessoa. Né? Como profissional dedicado, que provavelmente todos vocês são, que gostam daquilo que fazem, porque isso faz toda a diferença na minha vida pessoal e profissional. Gostar do que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, eu trouxe para vocês a vontade de fazer a diferença. E aqui eu estou mostrando nessa tela, eu faço diferença ou a diferença. Então, tem grande
diferença entre as duas frases, porque quando eu faço diferença, mas quando eu sou a diferença, as coisas em volta de mim começam a mudar. E eu vou mostrar para vocês como. Se você deixasse de existir hoje, alguém parou para pensar que pode amanhã não estar mais aqui? E eu nem falo de Covid, gente. Eu falo de situações do dia a dia. Eu posso tropeçar na minha escada e amanhã não existir mais. Pode me dar um ataque do coração. Enfim, se eu não existisse, se eu deixasse de existir hoje, como é que ia ser a minha vida? Como é que seriam as pessoas que estão em volta de mim? Como é que seria o meu trabalho? Quem faria as coisas que eu faço? Porque tem gente que diz assim, porque quem vai fazer o que eu faço, né? Não é não se dar importância. Mas, gente, sempre vai ter alguém para fazer aquilo que não é meu. Ou melhor, desculpa, aquilo que é meu. Então, se eu deixasse de existir hoje, todos os dias a gente tem que pensar, e se hoje for o meu último dia? Será que você faria falta? Você faria falta para quem? Será que a gente é insubstituível? Para quem? Para quem a gente é insubstituível? Para quem a gente faria falta? Quem sentiria falta de mim? Será que as pessoas sentiriam falta de mim? Então, é uma situação muito forte que eu sempre trouxe quando a gente fala em vontade de fazer a diferença do nosso existir. Se eu não me preocupar com a minha existência, quem vai? Se eu não me der importância, quem vai? Se eu não ser a pessoa diferente, quem vai? Então, qual o sentido de a gente estar aqui hoje reunido? De estarmos vivos? Por que a gente está vivo? Por que a gente está aqui? Eu nasci. Qual que é o meu propósito? O que eu vim fazer nesse planeta? Por que eu estou no lugar onde eu estou? Por que eu nasci no lugar, nessa família, nesse lugar? Por que eu sou o que eu sou? Porque eu vim no mundo para nascer, crescer, trabalhar, comer, dormir e morrer? Qual o objetivo de eu estar aqui? O que eu vim fazer de verdade nesse planeta, nesse mundo, nessa existência? O que eu vim fazer? Qual o objetivo de estar aqui? Vocês pararam para pensar assim, que a gente não veio aqui só a passeio, que nem eu brinco, né? A gente precisa, com certeza, ter um propósito. Por que eu tô aqui? Que diferença eu tô fazendo na vida das pessoas? Eu faço diferença na vida das pessoas? E aí eu pergunto, qual o sentido da vida? A vida tem sentido? Tem que ter sentido? Qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? E aí eu trago uma charge para vocês, que é bem comum hoje, né? Por causa que a gente fala do Google. Então, Senhor, qual é o sentido da vida? Já procurou no Google, meu filho? Então, é bem isso, gente. A gente precisa entender o que eu vim fazer aqui. E o que eu quero que vocês pensem agora é o que vocês vieram fazer. Por que vocês estão onde vocês estão trabalhando? Por que vocês estão na família de vocês? O que vocês estão deixando para as outras pessoas? E aí eu gosto de trazer o significado das palavras. Vocês vão ver que no meu conteúdo tem muito o que significa. O que o dicionário, né? Eu sou velha, né? Então o dicionário traz. Qual é o significado lá no Google, né? O que é sentido? Entre todos os significados que tem lá, eu gosto muito de trazer a faculdade de sentir ou perceber. Então, o sentido é aquilo que eu percebo, aquilo que eu sinto e que para que direção eu estou tomando isso. Eu gosto muito de pegar essas três palavras, sentir, perceber e direção, em relação a sentido. Então, para onde a minha vida está indo? Como eu sinto e como eu percebo aquilo tudo que eu faço todos os dias. E vida, maneira de viver entre todos os significados que o Google me traz. Então,
Qual é a direção que eu tô colocando, que eu tô percebendo, que eu tô sentindo e que eu tenho a forma que eu vivo a minha vida. Então percebam o quanto forte é e o que eu estou fazendo da minha vida em relação a isso. Qual o sentido da sua vida? Pensem agora. Qual o sentido da vida de vocês? Qual é a forma que vocês sentem as coisas, que vocês percebem as coisas, que vocês dão direção para a vida de vocês? Vocês têm o comando da vida de vocês na mão? Ou vocês estão que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Qual é o sentido da vida de vocês? Dou sentido para a minha vida? Eu faço minha vida fazer sentido ou deixo a vida me levar? Falei antes do que a tela estava propondo aqui para mim. Então, qual é o sentido da vida? Como eu percebo a vida? Como que eu interajo com as pessoas? O que eu deixo para elas? O que eu vou deixar para vocês desse recado que eu estou dando para vocês? Será que vai fazer sentido? Será que vocês vão perceber alguma coisa de diferente na vida de vocês? Será que vocês vão pensar assim, nossa, tudo a ver isso que ela está falando? O que eu estou fazendo da minha vida? Então eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse vídeo que eu vou mostrar agora. E dessa música, é uma música, e que tem tudo a ver com o que a gente está falando nesse momento. Então agora eu tenho que sair, né? Agora a gente tem que fazer um esquema um pouco diferente aqui. Acompanhando, viu?
Uhum. Tá aparecendo a tela inteira, Ricardo? Sim, com a imagem inicial desse vídeo. Tá. Agora tá em outra. Já tem a moça? Tá Exato. aparecendo. Ok, então vamos continuar. Então, como o vídeo da música da Beyoncé falou, eu estive aqui. Que marcas que eu tô deixando na vida das pessoas? O que eu vim fazer aqui? Qual que é o legado? Eu vou falar de legado daqui a pouco para as pessoas. Que marcas eu deixei na vida delas? Mas a gente não pode pedir ajuda de ninguém, né? Quem pode fazer isso por nós é nós mesmos. Vocês estão vendo a imagem da moça? Que imagem essa mensagem tá que mensagem essa imagem está trazendo? Responda para você mesmo. Qual a mensagem que essa foto transmite? Sem muito esforço, a gente vai perceber que ela é construída no dia a dia, como eu falei para vocês. E cada um de nós só pode fazer por nós mesmos. Nós esculpimos a nossa história. Nós fazemos o nosso trajeto. Nós fazemos o nosso caminho. E como que eu estou fazendo isso todos os dias? Para que eu seja uma pessoa diferente e faça a diferença, eu preciso eu fazer o meu próprio caminho. E não esperar que alguém faça por mim. Ou que eu coloque a culpa das coisas que acontecem na consequência de uma outra pessoa que não seja eu. Tudo que acontece com a gente permite. Eu sei que essa frase é forte, mas eu quero que vocês pensem sobre ela. Tudo que acontece na nossa vida, a gente permite. Em algum momento a gente deu permissão para aquela situação acontecer. Peraí. Então, perceba que não há ninguém ajudando a moça a se esculpir. A vida da gente é exatamente assim. Pois no final, só nós teremos que prestar contas de quem a gente fez da gente mesmo. Só você pode fazer por você, se você permitir e desejar. É o famoso querer que eu falei antes. Por isso, faça. Use sua energia para agir. Agir bem. Seja feliz nas coisas que você está fazendo. Seja feliz nas suas escolhas. Nem sempre a gente vai acertar, mas só quem erra aprende. Quem não tentar, não vai saber. Você tem todos os próximos momentos à sua frente. Quando você se dispõe a viver bem e alegre, você contagia todo mundo e vive intensamente a vida. Ame, faça a coisa acontecer. E sempre, gente, sempre agradeça que você existe, que você está aqui. Falta muito agradecimento na minha concepção. As pessoas querem muito, pedem muito, mas esquecem de agradecer. E como ser diferente, então? Como que eu posso ser diferente? Você quer? Você se permite ser diferente? Eu quero que a coisa aconteça na minha vida. Eu quero que as coisas positivas aconteçam. E assim, quando eu falo coisas positivas, não quer dizer que a gente não vá passar por coisas que são aprendizado. Eu sempre digo que todas as coisas ruins, todas as coisas negativas, elas formaram quem eu sou hoje. Assim como vocês. Então, se alguma coisa tivesse sido diferente, consequentemente, vocês não seriam a pessoa que vocês são hoje. Tudo que aconteceu para a construção, né, de vocês. Qual o sentido desse dia? Por que a gente está aqui? Por que eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul com 11 graus, frio, chuva? Para vocês que estão aí, no Rio Grande do Norte, 35 graus. Né? Como que o mundo girou para eu estar fazendo essa pequena explanação daquilo que eu compreendo, daquilo que eu entendo, daquilo que eu acho, que acredito, daquilo que eu acredito, que acho que acredito não, daquilo que eu acredito, saiu um acho sem querer. Então, qual é o sentido da gente estar aqui hoje? Tudo faz sentido, nada é por acaso. Né? O mundo gira e as coisas caem no lugar que precisam cair. Então, será que eu sei quem eu sou? Eu me conheço? Para eu ser diferente, eu preciso me conhecer, eu preciso me trabalhar, eu preciso fazer desenvolvimento pessoal. Então, como é que eu vou falar de sentido da vida, de ser diferente, sem falar de nós mesmos?
E é isso que eu quero que vocês observem e que vocês pensem a respeito de vocês. O que vocês estão fazendo da vida de vocês? O que vocês fazem de vocês? Vocês não nasceram, cresceram, comem, dormem, trabalham e vão morrer. Não é isso, gente. É muito mais do que isso. Então, como é que eu vou ser diferente se eu não me conhecer? Se eu não saber quem eu sou? Eu sei quem eu sou? Deve ter um monte de pontos de interrogação. Eu já parei para pensar? Como é que eu posso fazer isso? Eu penso em mim? Tenho certeza que todos vocês têm suas famílias, têm suas tarefas e vocês pensam muito em tudo e pouco em vocês. Vocês são a última pessoa que vocês acabam pensando. E tá errado. Vocês têm que ser a primeira. Porque se vocês não estiverem bem, quem está em volta de vocês também não vai ficar bem. Então, vocês têm que... é quando a gente está no avião. Para quem que a gente tem que botar a máscara primeiro? Se acontecer alguma coisa? É na gente. E isso é na vida. A gente tem que botar a máscara primeiro na gente. A gente tem que pensar primeiro na gente. Depois a gente bota a máscara no filho, no marido, na mãe, no pai, no irmão, no amigo. Mas primeiro a gente tem que pensar na gente. E a gente faz ao contrário. A gente pensa em todo mundo. A gente agrada a todo mundo. A gente deixa todo mundo feliz. E eu sou a última pessoa. E aí como é que eu vou ser diferente? Como é que eu vou fazer algo diferente da minha vida? O que eu estou deixando para as outras pessoas? E aí entra a minha proposta que todas as pessoas deviam fazer, que é desenvolvimento pessoal. Então, mas o que é desenvolvimento pessoal? Desenvolvimento pessoal nada mais é do que vários conhecimentos, conceitos, recursos, técnicas relacionados ao potencial humano. É desenvolver o seu potencial. É trabalhar o potencial de vocês. É trabalhar aquilo que é de vocês. E só vocês podem fazer isso. O desenvolvimento pessoal é cognitivo. É só meu. Eu não posso fazer por outra pessoa. Por mais que eu tenha boa vontade. Vocês podem fazer muitas coisas pelas pessoas. Mas vocês não vão conseguir fazer o desenvolvimento pessoal. Para se tornar uma pessoa melhor, um pai de família melhor, uma mãe de família melhor, um colega melhor. E aí, para fazer desenvolvimento pessoal, eu preciso de uma pequena lista, como essa, né? Que são itens que vão trabalhar o seu desenvolvimento pessoal. Aí eu pergunto para você aí que está me assistindo. Você desenvolve todos esses itens que está na lista? Eu trabalho esses itens todos os dias para que eu me torne uma pessoa que eu possa afirmar que eu tenha desenvolvimento pessoal? Que eu consiga melhorar como ser humano? Aí fica na questão de vocês. Eu vou rapidamente falar sobre cada um deles. Autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É se conhecer. É buscar isso. E como eu faço isso? Tem N ferramentas. Pode ser sentar embaixo de uma árvore e pensar. Pode ser fazer terapia. Pode fazer trabalho em grupo. Pode ser conversar com amigos. Pode ficar no silêncio. Cada um tem a sua ferramenta. Ou mais que uma ferramenta. Excelente. Mas eu tenho que parar para pensar sobre o meu autoconhecimento. Eu tenho que usar ferramentas para ajudar no meu autoconhecimento. Por quê? Porque se eu não fizer esse item, todos os outros não vão andar. Eu preciso fazer autoconhecimento. Todos os dias. E não só quando as coisas ruins acontecem. Quando alguém morre, né? Falece, quando eu perco o emprego, quando eu termino um relacionamento, quando acontecem as coisas ruins, ou quando alguém briga com a gente, ou quando a gente tem uma discussão, a gente acaba pensando, eu devia ter feito assim, devia ter feito assado, devia ter feito diferente. Sim, ok, essa também é uma ferramenta. Mas será que eu preciso errar para poder me conhecer? Eu preciso errar para poder mudar? Eu digo que o ser humano gosta de sofrer, que a gente, na verdade, a gente pode aprender pelo amor ou pela dor. Essa frase é bem conhecida. A gente aprende pelo amor ou pela dor. E a maioria das vezes a gente aprende pela dor. Então, a gente não consegue trabalhar usando o amor. Né? Se a gente pudesse não ter que sofrer para aprender, seria muito melhor. Realização pessoal e profissional. Será que eu estou realizada pessoalmente e profissionalmente? As pessoas dizem muito assim, serei realizado quando? Serei feliz quando? Quando me formar, quando tiver um emprego tal, quando comprar a casa tal, quando viajar para tal lugar.
Tá, e se isso tudo que a gente programa, que é o planejamento pessoal, que é o terceiro item, não chegar, eu não serei feliz? Eu comecei a minha fala dizendo que a gente precisa ser feliz hoje. Pensar no hoje. Então, eu tenho que ser feliz fazendo o que eu estou fazendo agora. O que a gente vai planejar para amanhã, a gente vai buscar. Mas serei feliz quando tiver um filho. E se eu não tiver um filho, serei infeliz o resto da vida. Então, serei realizada como pessoa porque eu não tenho um filho? Claro que é uma situação muito grande. Mas eu tenho que saber trabalhar com aquilo que a gente tem. Só que, infelizmente, a gente olha para aquilo que não tem e esquece de olhar para aquilo que tem. Eu tenho tantas coisas. Eu tenho muitas coisas que talvez aquilo que eu tenho, que eu vejo que é tão pequenininho, muitas vezes outras pessoas acham que é maravilhoso, que é enorme, que é grande. Então percebam o quanto a gente olha pouco para aquilo e agradece aquilo que a gente tem. Planejamento pessoal e educação financeira, importantíssimos para todos os nossos projetos. Eu tenho que saber onde eu quero chegar. Né? Se eu me planejo para as minhas férias, para o meu final de semana, por meu dia, entre em organização, o planejamento. Por que as empresas fazem planejamento estratégico? Tenho certeza que o hospital de vocês faz. Para que um hospital faz planejamento estratégico? Para saber os próximos passos, para saber onde vai investir. E vocês têm que fazer também. Todos nós precisamos fazer um planejamento estratégico da nossa vida. E planejamento a gente pode mudar a qualquer momento. Mas o planejamento não está na cabeça, gente. Nem quanto que eu gasto. Eu sei quanto eu gasto. Tá tudo na mente. Não, tem que ser no papel. Não sei vocês, mas a gente precisa registrar. E a gente precisa olhar sempre para esses registros para perceber para onde nós estamos indo. Porque simplesmente deixar na cabeça, a mente, hoje em dia, eu não sei vocês, mas eu não consigo. Então, percebam o quanto é importante fazer planejamento e educação financeira. Educação financeira não é saber só onde gasta, ou que nem eu escuto muito nos meus treinamentos. Planejamento, educação financeira e planejamento, eu tenho que não gastar mais daquilo que eu ganho. Será que é educação financeira é isso? Isso não é só isso, educação financeira. Educação financeira vai além disso. E uma das coisas é anotar tudo que gasta. Até os centavos. Porque você tem que saber para onde está indo o seu dinheiro. E isso vai influenciar no desenvolvimento pessoal? Com certeza. Como que eu vou dar meus próximos passos se eu não tenho verba para isso? E aí, será que eu vou ter realização pessoal se eu não investir? Se eu não tiver planejamento? Mas a reclamação maior é o quarto item. Eu não tenho tempo. Será que a gente não tem tempo ou a gente não tem organização e prioridade? Eu dou um curso chamado Gestão do Tempo, que justamente fala sobre isso. Para resumir o treinamento, gestão do tempo nada mais é do que dois itens. É organização, planejamento, e prioridade, para aquilo que eu dou prioridade. Quando você consegue definir essas duas coisas, você tem tempo para tudo. Né? Não vou me alongar nesse item, mas sim, isso interfere no desenvolvimento pessoal, porque daí as pessoas dizem, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Será que não tem tempo, não tem dinheiro, ou não tem vontade, ou não quer fazer isso? Comunicação, será que eu sei me comunicar com as pessoas? O que é se comunicar bem com o outro? Gente, comunicação não é só falar bem, não é ter uma boa oratória, não saber usar as palavras adequadas. Comunicação é o que o meu corpo está dizendo nesse momento. Porque a gente pode falar muito sem abrir a boca, sem falar uma só palavra. O que as expressões faciais, corporais estão dizendo de você? O tempo todo. A sua boca pode dizer uma coisa e você diz outra. Isso interfere no desenvolvimento pessoal? Muito. Ou aquilo que eu deixo de falar, ou aquilo que eu não escuto. A diferença entre ouvir e escutar. Tem tanta diferença entre os dois? Isso é comunicação. Comunicação não é só falar. Comunicação é ouvir e escutar. Relacionamento interpessoal, né? Será que eu me relaciono bem com as pessoas? Será que eu me relaciono bem só com quem pensa igual a mim? Será que eu me relaciono bem com quem é da minha turma? Com quem gosta das mesmas coisas que eu?
para eu colocar no meu currículo que eu tenho bom relacionamento interpessoal, eu preciso sim fazer uma coisa extremamente importante. É me relacionar bem com qualquer pessoa, até aquelas que eu não gosto. Falaremos mais sobre isso mais adiante. Qualidade de vida. Qualidade de vida não é só ter um carro bom, uma casa boa, uma cama boa. Qualidade de vida é dormir bem, me alimentar bem, ter lazer, ter bons hábitos. Então, vai além daquilo que a gente espera de qualidade de vida. Qualidade de vida é como eu vivo a minha vida. De que forma eu conduzo a minha vida. Aí entra a espiritualidade. A espiritualidade nada mais é do que acreditar em algo. Independente da religião que você e o nome que você dê a Deus. Então, espiritualidade é acreditar em alguma coisa, acreditar em mim. Eu acredito em mim? Eu confio em mim? Então, espiritualidade é como eu desenvolvo o crer em alguma coisa. Ser empreendedor, eu não preciso montar um negócio para ser empreendedor. Para eu ser empreendedor, eu posso ser empreendedor no meu ambiente de trabalho, trazendo novidades, trazendo ideias, opiniões, trazendo formas diferentes de fazer aquele trabalho. Isso é ser empreendedor. Eu não preciso montar um negócio e dizer, ela é uma empreendedora. Não, eu não preciso disso. Ser empreendedor eu posso ser no meu ambiente de trabalho, na minha casa. Quando eu vou fazer um bolo, eu faço sempre o mesmo bolo. Quando eu inovo esse bolo, eu estou sendo uma empreendedora. Se eu uso isso como uma forma de renda, eu estou sendo empreendedora. Se eu levar para outras pessoas e dividir aquilo que eu fiz de diferente, eu estou mostrando o meu conhecimento para outras pessoas e eu estou sendo empreendedora. Poder mental e pessoal é crer, como eu falei da espiritualidade, e acreditar naquilo. Normalmente, quando a gente fala na palavra poder, a gente fala que o poder é quem pode mandar. Né? Quem tem poder manda. Sim, também é. Mas eu uso esse poder para dizer assim, se eu posso mandar na minha mente e na minha pessoa. Que é as únicas pessoas que a gente realmente pode mandar. Pessoas não, desculpa. Situações. Então, eu posso ter poder na mente. Eu posso, eu quero e eu consigo. E também na minha pessoa. Eu me permitir a fazer aquilo que eu tenho vontade. Poder de lidar com a minha vida, para onde a minha vida está levando, eu estou levando a minha vida. Que decisões, a maneira, né, vida, a maneira de sentir, de perceber, de conduzir a minha vida. Então, eu posso ter poder, o meu poder. Quando eu digo que a gente tem poder sim. E a gente não usa esse poder. Liderança. Será que líder é quem tem cargo, gente? Não. Liderança não é cargo, liderança é atitude. É como as pessoas me enxergam, se eu conduzo pessoas, se eu me comunico bem, se eu escuto as pessoas, se eu sou exemplo para as pessoas. E eu não preciso de cargo para isso. Eu preciso de atitudes que levem a ser uma pessoa que pode ser chamada de líder. E eu posso ser líder da minha vida, da minha família, dos meus amigos, do meu trabalho, e eu não preciso de um cargo para isso. Porque as atitudes que vão dizer se eu sou um bom líder ou não sou um líder. Motivação. O que é ser uma pessoa motivada, gente? Será que todo mundo é motivado e todos os dias a gente tem que estar motivado? Acho que não, né? Motivação é minha. E a gente vai falar mais adiante. E marketing pessoal. Também dou um curso de marketing pessoal que é... O que é marketing, né? É se vender. E como é que... Marketing pessoal é como eu me vendo. Então, como é que todos os dias eu acordo e eu estou me vendendo para a pessoa que acorda comigo? Para a pessoa que desce no elevador? Quando eu chego no meu trabalho, como é que eu me vendo? Como é que as pessoas me conhecem? Se vocês tivessem uma bula, já que a gente está falando da área da saúde, vocês iam vir com que especificações? Como é que as pessoas conhecem vocês? Como é que as pessoas... aquela ali é trabalhadora, aquela ali é comunicativa, aquela ali é fofoqueira, aquele ali é intrometido. Como é que as pessoas conhecem vocês? Porque vocês estão se vendendo. As atitudes de vocês vendem vocês. E a gente não se toca, porque daí a gente tá todos os dias
né? A gente não percebe, né? Todos os dias a gente faz isso. A gente está se vendendo. Eu, neste momento, estou aqui falando para vocês e eu estou me vendendo para vocês. Quando a gente está nas redes sociais, a gente está se vendendo. Tudo que eu publicar, eu estou me vendendo. Quando eu estou num jantar, num restaurante, eu estou me vendendo para aquele garçom do jeito que eu atender, ele está se vendendo para mim e eu estou me vendendo para ele. Então, o tempo todo a gente está se vendendo. Como é que a gente se vende para os colegas? Quais são as atitudes que eu ofereço para as pessoas? Eu sempre falo que a gente atende todo mundo o tempo todo e a gente se vende para todo mundo o tempo todo. Só que a gente não enxerga com esse olhar. Então, o que eu quero despertar em vocês é que a gente está vendendo alguma coisa. Será que as pessoas me comprariam? Então, todos esses itens, gente, que eu falei rapidamente, é desenvolvimento pessoal. Isso, quando eu trabalho esses itens, eu me torno uma pessoa melhor. Consequentemente, diferente do que todo mundo é. Claro que a gente não é igual a ninguém. Mas percebam que é importante a gente desenvolver esses itens para me tornar uma pessoa diferente daquilo que realmente eu quero. E aí, como que eu faço o desenvolvimento pessoal? Aí tem toda aquela lista, eu tenho que trabalhar tudo aquilo, é muita coisa, não me apavorem de nada. Gente, é muito simples de fazer desenvolvimento pessoal. Além de tudo que a gente falou, obviamente que cada item tem o seu trabalho a ser desenvolvido, mas tem um item que é fantástico e vocês podem fazer todos os dias, que vai ajudar no desenvolvimento pessoal de vocês. Se olhar no espelho. Será que eu me olho no espelho como todos os dias? Para passar o batom, para ajeitar o cabelo, para cortar a barba, para cortar o cabelo. Eu olho a carcaça, o que está por fora. Esse espelho do desenvolvimento pessoal, ele não olha a carcaça. Ele olha para dentro da carcaça. Quantas vezes vocês param para olhar para dentro daquilo que não é visível aos olhos? Porque sim, se eu for no cabeleireiro, ele muda meu cabelo, o meu corte, a cor, eu mudo. Eu dou na mão de outra pessoa o meu cabelo, o meu rosto, o meu corpo, eu posso ser outra pessoa. Mas por dentro eu vou continuar a mesma. E se eu não trabalhar o desenvolvimento pessoal, eu posso mudar tudo por fora. Que eu não vou ter diferença nenhuma por dentro. Porque eu preciso mudar de dentro para fora. Como você se vê? Se tivesse um espelho agora na frente de cada um de vocês, como é que vocês iam se ver? Como gato? Que olha uma coisa e pinta outra? Desculpa. Levamos 1 minuto para avaliar a vida. Aí entrou por um buraquinho a água que não era para entrar. Desculpa. Levamos 1 minuto para avaliar a vida dos outros e uma vida inteira sem entender a nossa. Concordam? Eu creio que sim. A gente olha muito para fora, para a grama do vizinho e esquece de olhar para a nossa. Eu sei quem eu sou? Eu realmente olho para dentro? Você se conhece? Então, use o autoconhecimento como uma ferramenta de crescimento pessoal e profissional. Busquem ajuda para que vocês consigam. Eu faço terapia e aconselho todo mundo do planeta a fazer. Todos nós precisamos de alguém imparcial para escutar as nossas demandas e mostrar talvez um caminho melhor, um questionamento que às vezes a gente não enxerga. E quem está envolvido com a gente, marido, filho, amigo, está envolvido emocionalmente. E um profissional com terapia, cada um escolhe o que quer, né? Eu tô dando um exemplo, porque eu fiz há muito tempo atrás e fazem 2 anos que eu voltei. E não vou mais soltar, né? Porque é uma ferramenta fantástica, ajuda nos nossos processos internos, me torna uma pessoa melhor, né? Busquem essa ferramenta, busquem ler livros que tragam insights para vocês, vejam, assistam
Filmes, tem tanto filme que traz tanta mensagem. Às vezes a gente lê o livro 2 vezes, vê o filme 2 vezes, a gente tira outra mensagem. Aproveitem isso, aproveitem as experiências. Eu sempre digo, quando eu dou treinamento de atendimento ao cliente, experienciem. O cliente precisa experimentar o atendimento de vocês, não só o produto que ele vai comprar. E é a mesma coisa com isso, vocês têm que experimentar situações diferentes, gostos diferentes, lugares diferentes. A gente se torna uma pessoa muito melhor e a gente se conhece mais, muito mais. Então aproveitem a ferramenta do autoconhecimento para isso. E aí, através disso, eu tenho a percepção do eu. Como é que eu olho para mim? Eu, Indinara, olho para dentro do meu eu. Então a gente tem que cuidar do todo, não apenas uma parte. Né? O físico, o mental, o emocional, o espiritual. Eu tenho que trabalhar os 4 itens juntos. Não posso trabalhar, vou lá para academia, fico bombada, mas assim, meu mental, tô bem loucona, que nem a gente diz por aqui. Então, ou a gente tá instável emocionalmente, é a gangorra. Não que a gente não vai estar, mas quando a gente trabalha essa percepção do eu e busca equilíbrio, porque ninguém vai ter equilibrado em todos os itens, mas fica num patamar parecido, numa estação de rádio praticamente a mesma. Senão a gente tá muito altos e baixos, muito altos e baixos, muito altos e baixos, e a gente não há estrutura que aguente. Então eu preciso trabalhar os meus 4 pilares, trabalhar o meu físico. Nós precisamos de estar bem com o nosso físico, porque todas as doenças elas começam no mental. Tô falando com a área da saúde que sabe muito mais do que eu sobre isso. Nosso mental e nosso emocional, eles vão dizer como o nosso físico vai reagir. Reconhecer o seu valor e o valor dos outros. Eu tenho valor, assim como todos vocês, todos nós temos muita importância. Se vocês estão trabalhando no lugar onde estão, na família onde estão, vocês são importantes. Vocês têm o lugar de vocês. E a gente tem que reconhecer isso. E a gente tem que reconhecer o valor das outras pessoas. Vocês têm... a maioria de nós... Olha, todos nós temos um pai e uma mãe, independente de como fomos criados. Se não fossem eles, do jeito deles, não seríamos nós. Ia ser uma outra Indinara se fosse um outro pai e não o que eu tenho. E vice-versa com mãe, né? Então, assim, eu não seria a Indinara que eu sou se eu tivesse um outro pai ou uma outra mãe. Então, vamos reconhecer o valor de quem veio antes da gente, né? Dos sacrifícios que fizeram para nós estarmos aqui hoje no mundo que estamos. Defina onde a gente quer chegar. Planejamento. Onde a Indinara quer chegar? O que ela quer da vida dela? O que ela quer fazer da vida dela? Quais experimentos ela quer viver? Né? E assim vocês. Seja guiado pelos valores de vocês. Todos nós temos valores pelas nossas criações. Né? Eu sempre digo também que a família educa, a escola educa e o trabalho, né? A empresa educa. Então, consequentemente, o que nós estamos fazendo aqui é uma forma de educar. Então, quando a gente aprendeu lá alguns valores na nossa família, na nossa escola, né, e também agora no nosso trabalho, a gente traz isso para a vida. E esses valores têm que ser condizentes com aquilo que eu acredito para eu trabalhar em determinado lugar. Por exemplo, se eu não como carne, eu vou trabalhar no frigorífico? Até posso, mas é contra os meus princípios. Eu vou trabalhar num lugar que as pessoas são corruptas? Se isso é contra aquilo que eu acredito? Então, seja guiado pelos seus valores. Tenha seu código de conduta, ética, integridade e transparência. Né? Nada como ter a cabeça no travesseiro e deitar a cabeça no travesseiro e ser feliz. Né? Estar tranquilo. A gente nunca está tranquilo 100%, mas tranquilo com os seus atos. Surpreenda. Faça além do solicitado, do combinado. Não seja morno. Então, eu vim aqui para dar uma palestra para vocês e eu não quero dar meia boca de palestra para vocês. Né? Fazer uma coisa assim, morna. Que vocês não gostem. Eu quero que vocês saiam daqui querendo mais da Indinara. Eu quero que vocês saiam daqui e pensem assim, o que ela vai falar? Ai, nossa, foi além daquilo que eu esperava. Que quando vocês vão atender um paciente, quando vocês vão atender um colega,
Quando vocês vão atender alguém da família, vocês surpreendem ou fazem aquilo que é? Eu faço o meu básico. Faço o basiquinho, tá bom, tá tudo certo. Né? Porque eu escuto muitas vezes, eu não sou paga para fazer além. Ninguém é pago para fazer além? Ok. Mas o que você está deixando para as outras pessoas? Você está sendo diferente? Então, eu espero que vocês saiam daqui surpreendidos do que eu estou entregando para vocês. Claro que eu preferia estar aí com vocês, porque eu ia estar no calor e estar pessoalmente, porque nada como presencial. Mas nos tempos de hoje a gente tem que se adaptar. E eu espero que eu surpreenda vocês até o final do tempo que eu tenho com vocês. E aí eu falei do legado. O que vocês estão deixando para as outras pessoas? Né? O que você deixa para outras pessoas? Legado é aquilo que você deixa para outras pessoas. Então vocês devem ter tido assim, isso eu aprendi com o meu primeiro chefe. Isso eu aprendi com a minha avó. Isso é legado. Né? Claro que sim, tem coisas que são materiais, que também são legado. Mas o mais incrível de tudo é o que, por exemplo, eu consegui passar para vocês. Se vocês lá na palestra da Indinara, eu aprendi o que era legado. E eu levei para o resto da minha vida. Isso que faz um profissional ser feliz. É ver o resultado daquilo que você passou adiante. Isso eu aprendi com a minha professora lá na 3ª série. Agora nem é mais 3ª série, né? Pra ver como eu tô velho. Mas então, 3º ano. Então, gente, o que você deixa para as outras pessoas? De novo, se você não existisse mais hoje, o que vocês deixaram para outra pessoa? Legado é aquilo que você deixa para outra pessoa. É a felicidade que você deixa em outra pessoa. Então, que felicidade vocês estão deixando na vida das pessoas? E o espelho? Vocês têm um espelho na frente de vocês que eu ofereci antes. Vocês estão de bem com ele? Vocês podem afirmar que vocês estão trabalhando o desenvolvimento pessoal de vocês? Vocês estão indo pelos passos certos para se tornar e fazer a diferença na vida das pessoas? Você sabe por que as pessoas não acreditam em nós? Porque nós não acreditamos em nós mesmos. E aí eu pergunto para vocês, você acredita em você? Quem tem que acreditar? A gente quer que o chefe acredite, que o marido acredite. A gente quer assim, que o marido ache nós bonitas, e os homens, né, obviamente, as esposas, enfim, né, o seu companheiro ou a sua companheira. Então, você acredita que você é bonita? Mas quem tem que me achar bonita primeiro? Sou eu e não meu marido. Primeiro eu, para depois ele achar. Só que o problema é que a gente terceiriza. A gente quer que o nosso chefe ache a gente competente, mas a gente se acha de vez em quando. A mesma coisa com bonita. A gente quer que o marido ache a gente bonita todos os dias. Mas eu me acho bonita todos os dias. É óbvio que a gente não vai ser bonita todos os dias, mas eu não posso exigir do outro aquilo que nem eu faço. Então, eu tenho que acreditar no meu potencial. Eu tenho que acreditar na minha lindeza. Eu tenho que acreditar no meu potencial, naquilo que eu sou boa. E ir atrás e desenvolver o meu potencial. Né? A gente está sempre se aprimorando, sempre buscando, ou deveríamos estar. E isso se chama autoestima. As pessoas vendem muito o conceito de autoestima como estar bem, estar esbelta, estar bonita, estar elegante. Tá, é também. Mas para mim a autoestima vai muito além disso. A autoestima é a opinião que a Indinara tem da Indinara. Se eu sou muito crítica comigo, que tipo de autoestima eu tenho? Se eu sou a primeira a me criticar, ou a primeira a não acreditar em mim, então, o que a Indinara pensa da Indinara? A Indinara pensa que ela é competente, comprometida, educada, que faz pelas pessoas, que busca o melhor. É isso que eu acredito da Indinara. Então, se eu acredito isso, essa é a opinião que eu tenho, essa é a minha autoestima. Então, a autoestima, gente, é a opinião e o sentimento que cada um tem por si. Qual que é a opinião que vocês têm de vocês mesmos? O que vocês pensam de vocês? Né? Qual que é? Porque assim, todo mundo tem opinião de todo mundo. E vocês? Qual que é a opinião que vocês têm? E vocês têm de todo mundo também. Então, qual que é a opinião que vocês têm de vocês? Isso é autoestima. Parem para pensar. Pensem em 5 itens
que vocês pensam de vocês? Ah, sou chata, sou reclamona, sou briguenta, sou brava. Essa é a opinião que eu tenho de mim. Não que você não possa ser, mas aí normalmente a gente vai para o lado negativo. A gente nunca vai para o lado positivo, porque a gente não foi ensinado que a autoestima é as coisas boas que a gente tem também. A gente tem os dois lados. O que a gente precisa aprimorar e melhorar, e o lado que é as coisas boas que a gente tem que ampliar. E aí entra a minha opinião. Eu sei os pontos positivos que eu tenho e os pontos que eu preciso melhorar. Isso é autoestima. É ter consciência do meu valor. É acreditar em mim, é respeitar, me respeitar. Eu não fico fazendo coisas para agradar os outros. Isso é muito difícil. Eu faço tudo para todo mundo. Quando chega na minha vez, ninguém faz. Por quê? Porque eu respeito todo mundo, menos a pessoa mais importante, que é você mesmo. Então, eu confio em mim. Essas coisas não são simples, mas precisam ser feitas. E assim eu me torno uma pessoa diferente. A autoestima, juntamente com o amor próprio, é a base para o ser humano. É a cura para todas as doenças de origem emocional e relações destrutivas. Então, todas as doenças que a gente elas começam na nossa cabeça, gente. E aí eu pergunto, quem de vocês nunca teve uma mágoa? O que é mágoa? Se a gente separar a palavra mágoa, é uma má água que circula no meu corpo. Quantos por cento de água a gente tem no organismo, gente? 80% de água a gente tem no organismo. Então, pensem que é uma água, uma má água que está circulando. Então, eu briguei lá com a Prof. Kênia. Lá 2 meses atrás. Toda vez que eu olho para ela, eu remoo, fico remoendo, puf, dor de estômago. Não, mas não tem nada a ver com a Kênia. Tem. Porque o remédio ele não vai só curar se eu não for lá resolver essa mágoa que eu tenho dela. Isso se chama somatização. Vocês mais que ninguém sabem o quanto isso é importante. Vocês da área da saúde sabem o quanto somatizar causa problemas na recuperação ou não de um paciente. Então, quantas mágoas, quantas raivas, quantos ódios, quantas tristezas, quantas angústias não desenvolvem uma doença? Somatizam até, puf, estourar em alguma dor, em alguma doença. E a gente sabe que isso é comprovado cientificamente, não é a Indinara que está falando. Existem N estudos que falam sobre isso. Mas por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com ser diferente? Mente sã, corpo são. Se eu não tiver uma mente sã, o meu corpo vai estar como, minha gente? É dor para tudo quanto é lado. É crocante, que nem eu digo. Dói tudo. Estrala tudo. Creque. Gente, o nosso corpo precisa estar bom, mas primeiro a nossa mente. Por que eu falei antes do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, de buscar aliados para que a gente faça toda aquela lista? Porque é importantíssimo. A mente sã, corpo são. Mas a gente sabe que o corpo é a nossa máquina, é a nossa casa. E ele também tem que estar de acordo. Para que o meu corpo, quando o meu corpo está de acordo, a minha mente deveria estar de acordo. Então, esse espelho aí, quem quiser, eu vendo, tá? Só me mandar um e-mail depois. Brincadeira. Mas como é que eu cuido da minha casa, que é o meu corpo? Eu trabalho 12 horas, não tenho tempo, depois eu tenho que ir para casa, depois eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e eu nunca tiro tempo para mim, para o meu lazer, para eu relaxar, para eu me cuidar, para fazer um exercício, para fazer uma massagem, para dormir um pouco mais. Eu não sei, cada um sabe o que é que gosta de fazer, mas eu preciso cuidar da minha casa. Então, trabalhar exaustantes horas, a gente sabe que vocês estão num período muito mais intenso para isso, mas não adianta cuidar para depois ter que ser cuidado. Então, é necessário que tenham pausas. Alguém vai falar?
É necessário que tenham pausas, que seja importante esse processo de cada um cuidar da sua casa. Eu me vejo mais como leão ou como gato? Isso se chama poder pessoal. O que é poder pessoal, gente? É assumir os resultados da minha vida. É aceitar as responsabilidades. É ser protagonista da minha vida. E não vítima. Porque hoje a gente é vítima do governo, da pandemia, do marido, da família, porque eu nasci pobre, por isso, por aquilo. Então, assim, gente, a gente tem N situações de como ser vítima das circunstâncias. E eu proponho que a gente assuma o poder pessoal daquilo que é responsabilidade nossa. Eu não tenho que botar responsabilidade na mão de ninguém. Eu não estudo porque eu tenho 2 filhos, não tenho quem deixar. Nanana. A gente tem N pessoas que fazem a mesma situação, até mais séria que a de vocês, e fazem. Porque eu não tenho dinheiro. Tem milhões de informações na internet. Então, assim, tudo que alguém for usar a muleta, eu vou dizer, pare de ser vítima e assuma o poder pessoal. Então, para eu ser protagonista da minha vida, eu tenho que assumir o poder pessoal. E como é que eu faço isso? Autoconhecimento. Deixar de lado o vitimismo e o coitadismo. Né? Porque, coitado de mim. Não, gente, vamos assumir, a gente pode. A gente só tem resultado se a gente fizer diferente. Empatia. Todo mundo fala da tal empatia. E será que a gente realmente coloca em prática? Empatia. Se colocar no lugar do outro. Será que eu me coloco? Será que realmente eu me coloco? A gente tem N exemplos de gente que se coloca no lugar das outras pessoas e de gente que não se coloca. Relações interpessoais e boa comunicação a gente já falou. Disciplina. O que é ser uma pessoa disciplinada, gente? Eu creio que é seguir as regras. É seguir aquilo que está planejado. E será que a gente é disciplinado? Não. A gente sempre quer dar o jeitinho, o mais fácil, sabe? Vamos para um exemplo simples. Trânsito. Quem de vocês respeita todas as regras de trânsito? É disciplinado no trânsito? Não precisa dirigir, é só tem que andar na faixa de segurança. Quando vocês vão atravessar a rua, todo mundo atravessa no lugar que tem que na faixa de segurança, no lugar que tem que atravessar? Não. A gente não é disciplinado. Dificilmente, é muito difícil ser disciplinado. Então, é uma coisa que todas as pessoas deviam desenvolver. Solução de problemas e tomada de decisão. O que é isso? Quando eu estou no meu trabalho, na minha vida pessoal, eu tenho um problema. Tem soluções para esse problema. Nem sempre é aquela que eu quero, mas tem soluções. E muitas vezes eu levo e terceirizo esse problema para o meu superior. Se eu estou trabalhando nesse computador, eu conheço ele, eu sei a realidade. Eu sei a realidade dessa situação. O que eu vou fazer? Eu vou tentar levar, quando eu for levar o problema, eu já levar uma possível solução. Porque eu estou tomando decisão de fazer diferente. Eu estou tomando a decisão de trazer a solução e não só esperar que alguém faça por mim. E aí entra muito isso no trabalho, que eu pego o meu problema, meu pacotinho de problema e entrego no colo de alguém. Afinal, eu não preciso colocar no colo de alguém. Eu posso levar a solução. Mas aí eu tenho que querer. E aí, às vezes, dá trabalho querer. E aí, não é do meu trabalho. Não ganho para isso. Não é minha função. Gente, independente disso, você tem que fazer diferença onde você estiver. E aí é muito difícil, porque as pessoas vêm com essas frases. Não é da minha função. Não sei o quê. Eu não ganho para isso. Isso não é da minha competência. Mas se você pode ajudar, por que não? E entra no foco. Aonde você quer chegar? Saiu até sol agora. Parou até de chover. Foco. Aonde você quer chegar? Planejamento, meta, objetivo. E, gente, e saber que ninguém é insubstituível. Ninguém no planeta é insubstituível. Daí a gente vai para as empresas, experiência própria agora, e aí a gente percebe alguns funcionários, não, porque eu sou insubstituível. Para vocês aí eu acho que não é muito a realidade, mas vocês devem ter ouvido falar sobre isso. Ninguém é insubstituível. Porque só a pessoa sabe fazer aquilo, só a pessoa tem o domínio, só ela tem a informação. E se ela morrer?
E se ela não vier trabalhar? Quem é que vai assumir isso? Então, eu brinco sempre que os donos da empresa, eu falo isso para os donos das empresas quando eu estou dando treinamento, eu digo, tá, e se tu morre, tá tudo na tua cabeça, a empresa acaba? Isso serve para qualquer forma de trabalho, porque cada função tem que ter no mínimo 2, 3 pessoas que saibam fazer os processos. Porque é importante que mais que uma pessoa saiba, mais uma pessoa domine, porque ninguém é substituível. Todos nós somos substituíveis. Como eu disse lá no começo, alguém vai fazer o que eu não fizer. Podia estar uma outra pessoa falando sobre a vontade de fazer a diferença. Ela ia fazer do jeito dela, mas ela ia fazer, ela ia me substituir. E assim como tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E aí tem uma charge aqui para vocês da síndrome da Gabriela. Que a gente tem que ter muito cuidado do eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Porque a pessoa que pensa que tem a síndrome da Gabriela, como eu falei, ela só esqueceu de deitar. Porque a gente está aqui para evoluir. Então a gente, eu vou morrer assim porque eu sou desse jeito, porque eu não mudo. Tudo bem, tem o direito de ser assim. Mas pensa que vai sofrer muito mais do que quem está tentando, aprendendo, ensinando, ajudando e crescendo. Então a gente não precisa ser assim. Acredito muito que as pessoas não gostem de mudança. As pessoas buscam querer mudar, mas elas não gostam. Porque a gente só vai saber se a mudança é boa ou não quando a gente faz a mudança. E aí eu trouxe milho de pipoca aqui para vocês verem. E eu gosto muito de dar esse exemplo. O milho de pipoca, quando vocês fazem pipoca, normalmente, tanto no micro-ondas quanto na panela, não estoura todos os milhos. Sempre sobra 1, 2, 3, né? Alguns queimam. Por quê? Aí uns me respondem, eu sempre pergunto, né? E eles me respondem. Porque uns ficaram embaixo, outros em cima. Pode ser, mas eu tenho uma outra teoria para isso. Normalmente, o calor, seja no micro-ondas ou na panela, é igual para todo mundo. O milho, cada um é individual. E aí você vai fazer... Por que uns estouram primeiro e outros não? Ou quando tá quase acabando, tem lá, pum, estoura mais um. Porque o tempo das pessoas é diferente, gente. Então, é que nem essa palestra que eu tô dando para vocês. Tem gente, todos nós chegamos milho aqui. E aí, com o passar da palestra, um vai estourando, outro vai estourando, outro vai estourando. E tem gente que não vai estourar, porque cada um tem o seu tempo de maturação. Cada um é único, exclusivo, tá buscando ou não o seu aperfeiçoamento pessoal e profissional. Então, o treinamento... a palestra é o fogo. É o fogo igual para todo mundo. Mas cada um vai receber de um jeito. E tem uns que estouraram, outros vão estourar, e tem uns que não vão estourar. Porque é o tempo de cada um. É o querer de cada um. Um milho tá novo ali, tá tinindo. Outros o milho tá ali já passando do tempo, não quer fazer. E aí? Em qual você se encaixa? Né? Tem uns milhos que estão verdes ainda. Então, eu espero que todos saiam daqui pipoca e não milho. Porque grandes mudanças, elas acontecem de dentro para fora. A maior descoberta da minha geração é que qualquer ser humano pode mudar de vida mudando de atitude. E aí eu gosto de trazer o conceito de mudança, que muitas vezes a gente vai implantar uma mudança dentro das empresas, aí no hospital, na nossa vida, e a gente só vai saber se a mudança é boa ou não se a gente adotar práticas novas. Se a gente continuar fazendo a minha segunda frase, a minha segunda tela que eu mostrei para vocês, a gente quer resultado diferente, a gente tem que fazer coisas diferentes. Então, mas para eu mudar, eu preciso entender, compreender por que eu estou mudando. Eu, muitas vezes, tenho que desejar essa mudança, mas o que falta, muitas vezes, é sensibilizar as pessoas para a mudança. Eu preciso sensibilizar da importância daquela mudança para as pessoas compreenderem por que elas têm que mudar, para depois elas adotarem práticas novas e, junto,
elas desejarem essa transformação. Por que as pessoas não mudaram com o coronavírus? Né? Eu tinha grande esperança que as pessoas iam mudar, que elas iam se sensibilizar. Nem todas, e a gente sabe disso. Teve gente que continuou sendo aquilo que era, ou mostrou ainda mais o que é, porque veio para esse planeta, né? Então, assim, a gente toda vez que vai, por exemplo, eu gosto muito de falar em empresa sobre IPIs, né? Os equipamentos de segurança. Por que tem pessoas que não gostam de usar IPIs? Porque muitas vezes elas chegam na empresa, elas são de, tu tem que usar esse IPI para isso, e acabou. As pessoas não são sensibilizadas para isso, né? Elas só é passada a informação, então às vezes elas compreendem, às vezes não, elas não acham necessário, às vezes não. Elas têm que adotar a prática, mas elas não desejam de verdade essa mudança. Por isso que muitas vezes os processos dentro das empresas, eles acabam atrapalhados, porque não se consegue fazer um trabalho de verdade sobre a compreensão daquela mudança. E realmente, gente, eu estava numa empresa de manhã dando consultoria e a gente está implantando processos e métodos e processos, enfim, e eu acabei dizendo para eles o seguinte: a gente vai implantar, a gente vai desenhar, e aí o que vai acontecer? Pode ser que a gente tenha que mudar de novo ali na frente. Porque é só na vivência que a gente vai saber se aquilo que a gente programou e planejou vai dar certo. É só vivenciando. Eu vou trocar de apartamento, vou para um apartamento maior, mais centralizado. E aí a minha experiência não é tão positiva porque o vizinho de cima só faz barulho. Supondo. Eu só vou saber que o vizinho faz barulho quando eu experimentar, quando eu me mudar de verdade. Então, assim como a mudança nas empresas, nos processos, de casa, né, de hábitos, a gente só vai saber se a academia que eu estou fazendo há um ano dá resultado quando eu fizer. 2 dias de academia não vai fazer diferença. Eu posso mudar o hábito 2 dias e não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se eu fizer 1 ano, 2 anos, aí sim eu vou conseguir perceber a mudança, porque é processo, é continuidade, é andamento de tudo. E eu gosto de falar também que quem não muda, dança. Né? As músicas, elas vão trocando, a vida vai trocando a música em várias vezes, né? Vai trocando. E a gente precisa perceber quando a música mudou. E a gente mudar também. A gente não pode ficar do pacato cidadão, vaca de presépio, que eu já vou apresentar para vocês. Então, nada muda se você não mudar. Eu quero que o chefe mude, que a colega mude, que o meu marido mude, que o filho mude, que o vizinho mude, mas eu sou ótima e não preciso mudar nada. Gente, a gente precisa mudar para fazer a diferença. A gente tem que querer mudar, a gente tem que querer estar em evolução, estar no processo. Porque a zona de conforto é um lugar ótimo, mas nada cresce lá. E junto com ele vem o quê? Acomodação. Ah, tô bem acomodadinha aqui. Tô bem acomodada. Tô bem feliz, tá tudo certo. Ótimo, se pra ti isso é bom, beleza. Mas de lá você não vai sair. E como os dias de vocês estão? Mais assim ou mais assim? Na verdade, é óbvio que a gente tem dias, a figura 2, essa que eu tô mostrando. Mas a maioria dos meus dias tem que ser assim. Por quê? Porque a escolha é minha, gente. Eu escolho como o meu dia vai ser. Eu escolho se ele vai ser ruim ou não. É óbvio que vão acontecer situações ruins, mas eu vou deixar me afetar ou não. É como eu estou. Se eu estou fortalecida, as coisas ruins elas vão passar mais leves do que se eu não estiver fortalecida. A escolha é minha. E se eu tiver mais no 2, eu preciso pedir ajuda, porque sozinho a gente não consegue. O que eu ofereço para os outros? Aquilo que eu tenho dentro de mim. A minha boca fala daquilo que o meu coração está cheio. Então, percebam o que está saindo da boca de vocês. Só reclamação, só xingamento, só tristeza, só angústia? É o que eu tenho dentro de mim. Se a minha boca fala coisas boas, incentivo, elogio, eu agradeço, o que a minha boca vai dizer? Aquilo que está dentro de mim. Então, percebam o que está dentro de vocês. Eu sou a pessoa ideal? Eu quero emprego ideal, salário ideal, chefe ideal, marido ideal, mas eu não sou a pessoa ideal. E aí entra, eu sou diferente. Eu quero ser, mas eu não sou, mas eu exijo dos outros. Então, eu sou diferente,
O que é ser diferente? É bom ser diferente? Eu trouxe a história do que a gente sempre tem, o patinho feio era o de cor preta. E eu trouxe a imagem diferente assim. Será que é bom ser diferente? Eu acho ótimo ser diferente, porque todos nós somos. E aí que, assim, a gente não é tudo igual. Nem o gêmeo não é igual. A gente sabe disso, que a gente tem diferenças o tempo todo. E aí eu trouxe o significado para vocês do que é ser diferente. Ser diferente sem qualquer ou alguma semelhança. Qualidade do que é raro. Nós somos raros. Todos nós somos raros, temos o nosso valor. E a gente não tem semelhança. A gente tem semelhança com algumas pessoas, com algumas situações, mas a gente é raro, a gente é único. E é assim que a gente tem que ser tratado. E é assim que a gente tem que tratar a nossa vida. Então, se a gente não for distinto, a gente será extinto. A gente tem que se diferenciar. Eu tenho que ser a melhor enfermeira, a melhor pessoa, a melhor, mas no sentido para mim. Se eu, para mim, for a melhor pessoa, eu tô feliz. Eu não tenho que ser melhor para os outros, eu tenho que ser melhor para mim. Eu tenho que estar contente comigo. Quando eu deitar minha cabeça no travesseiro, eu posso pensar assim, fiz tudo que tinha que ser feito. Eu sou uma pessoa que entrego para as pessoas. Eu sou uma pessoa que me diferencio das outras como? Como que a gente percebe que uma pessoa é diferente? Quando ela entrega aquilo que ela tem. Quando ela entrega aquilo que ela faz de diferente para ela, que ela dá importância para ela. Então, assim, a gente muitas vezes quer provar pro outro, quer mostrar pro outro. Tu não precisa fazer isso. Né? Claro que eu quero que vocês gostem da minha palestra, mas eu tenho que sair daqui satisfeita com aquilo que eu fiz. Se eu sair daqui satisfeita, é importante a opinião de vocês? Claro que é. Mas a minha tem que ter importância para mim. Porque eu tenho que dizer assim, eu entreguei tudo que eu queria, eu me preparei para isso, eu vou elencando o que é importante, os itens importantes. Então, eu me preparei para dar essa palestra. Eu estou aqui disponível para vocês. Eu estou entregando os meus 50. E aí, quando acabar, eu vou avaliar e vou dizer, bem, você fez o que tinha que ser feito, Indinara. Parabéns. Né? Claro que a gente vai dizer, tu podia ter feito isso, tu podia ter feito aquilo, tu podia ter falado mais devagar, que eu até nem sei se eu não estou falando rápido demais, mas é que, como eu tenho bastante conteúdo, eu quero passar para vocês, então espero que eu não esteja falando muito rápido. Então, a gente tem que se diferenciar pela forma de ser. Por que eu trouxe tudo isso? Porque ser diferente é qualidade do que é raro. E aí eu tô sendo rara? Eu tô mostrando a minha raridade, as pessoas conseguem me identificar lá no meu marketing pessoal que eu tenho uma coisa diferente das outras pessoas? Eu consigo me diferenciar? O meu trabalho mostra isso para as pessoas? Vocês já participaram de muitas palestras. Talvez vocês vão dizer assim, tudo igual. Ou vocês vão dizer, Indinara, é diferente. É meu, né, gente? Porque é daqui do Rio Grande do Sul. Então, sempre sai. Eu tentei me controlar, mas acabou saindo o tal do Então, ela foi diferente? Ela trouxe alguma coisa diferente? Ela me sensibilizou ou ela foi uma igual às outras? Não que eu tenha que me comparar com os outros. Mas é quando vocês percebem assim, nossa, ela tem alguma coisa de diferente. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso porque eu trabalho com isso. Mas primeiro, não só pelo meu trabalho, mas sim por eu querer ser assim. Né? Mas para ser melhor para mim. Eu busco a melhoria contínua da Indinara o tempo todo, mas não para os outros. Para mim, porque consequentemente eu vou ser melhor na minha família, melhor com os meus amigos, melhor com os meus clientes, melhor com as pessoas que convivem comigo. É isso que é ser diferente. E aí, eu sou a pessoa ideal? Ou eu sou síndrome da vaca de presépio? O que é a vaca de presépio? Eu gosto muito de trazer a figura da vaca de presépio, por quê? Síndrome da vaca de presépio. Vocês conhecem alguém que trabalha em N lugares que vocês já trabalharam ou trabalha ali com vocês, que é vaca de presépio? O que a vaca de presépio faz no presépio? Qual que é a função dela? Enfeitar. Tá ali para enfeite. Não contribui, não faz, tá ali. Tá de enfeite. Vaca de presépio. Então, será que eu não sou vaca de presépio? Será que eu estou contribuindo para a vida das pessoas? Será que eu estou trazendo algo a mais? Será que eu estou surpreendendo essa pessoa?
lá no meu trabalho, ou eu sou uma vaca de presépio. Mas tem a maçã podre também. Quem é a maçã podre? Aquela que estraga quem está em volta. Se eu deixar a maçã podre ali, ela vai, consequentemente, estragar quem está em volta. E quando eu vejo, eu tenho mais maçã podre do que maçã boa. É a que fala mal da empresa, fala mal do chefe, fala mal dos colegas, arruma problema para tudo. Nada tá bom. Será que vocês conhecem maçã podre? Será que vocês são maçã podre? Chupador de limão. Esse é ótimo. Temos vários por aí. Espero que aí no hospital de vocês não tenha, que é aquele. Bom dia, só se for para ti. Aqui tá tudo ruim. Tá sempre azedo. Tá sempre de mau humor. Eu sei que tem gente que chupa limão e gosta, tá? Não é nesse contexto. O contexto do chupador de limão é aquele que tá sempre azedo, com aquela cara ruim que nem tá mostrando na imagem. Então, o chupador de limão é o reclamão, tá sempre azedo, tá sempre de mau humor, né? Bom dia, só se for pra ti. O que tem de bom? E o tarefeiro? Tarefeiro, minha gente, é o seguinte. Tarefeiro é aquela pessoa que tem a tarefa, a dela, e ela só faz a dela. Ela não vai fazer outra tarefa porque não é dela. Entende? Então, por exemplo, eu fui contratada para limpar o chão. Mas eu não. Aí alguém precisa da minha ajuda para botar as cadeiras do auditório para dentro do auditório. Não sou paga para isso. Minha tarefa é fazer o meu. Aí tu vê o colega se quebrando ali do lado, né? Precisando de ajuda e não ajuda. O tarefeiro faz o dele. Será que é bom ser tarefeiro? É cômodo ser tarefeiro. E daí, eu sou a pessoa ideal? Eu sou a pessoa ideal quando eu sou vaca de presépio? Quando eu sou maçã podre? Quando eu sou tarefeiro? Como é que eu vou me diferenciar se eu for assim? As nossas atitudes e escolhas constroem a nossa imagem perante colegas, amigos, familiares e empresa. Então, tudo que eu escolher para a minha vida, todas as atitudes que eu vou tomar, eu vou construir a minha imagem. E construindo a minha imagem, eu vou me vender todos os dias. E eu vou atender todos os dias as pessoas de que forma? Eu estou mostrando para as pessoas como eu sou. Tenho certeza que quase todos vocês têm filhos. Se não têm filhos, têm afilhados, têm sobrinhos. E as crianças, elas se espelham em quem, gente? Elas se espelham nos adultos. Aí a gente reclama do político de hoje, do professor de hoje, do colega de hoje, do policial de hoje. E quem será o policial, o professor, o colega, o político de amanhã? É nós que estamos construindo essas pessoas. Cuidado que a gente que está construindo o mundo que está vindo. E eu realmente estou apavorada, porque eu não sei do que vai ser. Porque os valores distorcidos, as formas de agir distorcidas, não existe mais o cuidado, não estou generalizando, estou falando de uma forma, né, ampla. Não existe mais o conceito de família, o valor família, da importância do que é isso, independente da família, da construção da família como for, mas que seja família de respeito, de coleguismo, de ajudar as pessoas. E a gente está mostrando isso para as crianças. Teve um dia que a minha sobrinha, hoje ela tem 7 anos, mas um dia, quando ela tinha 13, o meu irmão passou no sinal amarelo, né, no sinal, e amarelo é atenção para você parar. E ela disse: papai, você fez errado, você passou no amarelo, a gente só pode passar no verde. Claro que é um exemplo simples, mas que a gente pode levar para a nossa vida. A gente está construindo pessoas. A gente está transformando esse mundo ou a gente está destruindo esse mundo? E o que eu estou deixando para as pessoas? O que eu estou mostrando para essas pessoas? O que eu estou construindo? Pensamentos, tudo que eu penso, eu falo, né? Normalmente a gente fala, a gente tem ações, a gente tem atitudes e a gente tem caráter. Como é que a gente está construindo tudo isso? E aí, nada mais contagioso do que exemplo. Que exemplo a gente está dando todo dia para os nossos filhos, sobrinhos, afilhados, que são os pequenos. Mas aí agora eu amplio isso. Que exemplo que eu dou para esse funcionário novo que está chegando no hospital? Que exemplo que eu dou para os colegas todos os dias? O que eu estou mostrando como profissional? As pessoas olham para mim e se espelham em mim? Ou elas não querem nem fazer metade do que eu faço? Ou nem um pouco do que eu faço? Que exemplo eu estou passando todos os dias?
E eu gosto muito dessa frase. As pessoas são contratadas pelo seu currículo e habilidades e demitidas pelo seu comportamento. Então percebam, vocês podem ter um currículo maravilhoso, ser ter as habilidades disponíveis para aquele cargo e serem demitidos pelo comportamento. Claro que, né, vocês têm uma forma diferente aí de lidar com isso. Mas percebam que o comportamento em qualquer área move o mundo. Né? Empresas que têm CLT é muito comum, né? Antes da pandemia mesmo. E mesmo com a pandemia, gente, se vocês pararem para analisar, se eu tenho 10 funcionários e eu tenho que demitir 5, quem é que eu vou demitir? Pensem em quem que eu demitiria. Eu tenho só 5, eu só posso ficar com 5 da equipe de vocês. Com quem eu demitiria? Aquele que ajuda, aquele que coopera, aquele que dá ideia, aquele que é alegre, aquele que está disponível, que é motivado. E vocês? Estão nesse grupo que ficaria ou não? Vocês escolhem o que vocês querem ser. Vocês querem ser diferente ou querem ser funcionário tarefeiro, vaca de presépio, chupador de limão ou maçã podre? Existem 2 tipos de pessoas. Qual você é? Você é o IP bonito ou a sujeira que ele faz? Qual dos 2 você é? Como que eu enxergo as coisas? Eu enxergo tudo como um problema ou como uma possibilidade? A gente já falou muito de crise. Crise é oportunidade. Tire o S do crise e crie. Busca. Quanta gente se reinventou agora na pandemia? Nós estamos aqui agora vivendo uma situação nova. Eu jamais, talvez, estaria com você se não estivesse na situação como a gente está agora. E aí? Eu faço a diferença? O que tem valor para mim? É um corpo bonito? É acreditar em Deus? É dinheiro? É família? É um amor? É sucesso profissional? É os amigos? É festa? O que tem valor para mim? Quais são os meus valores? No que eu acredito? No que eu acho que eu preciso trabalhar? E aí a gente fala que valores são um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização. Tenho certeza absoluta que o hospital tem os seus valores. E fecha com os meus? É aquilo que eu acredito? Eu busco desenvolver aquilo que lá na parede, porque tem a missão, visão e valores, que são os princípios institucionais de qualquer empresa, instituição. E eu sigo aquilo? Eu trabalho os valores, a missão e a visão completamente centrada naquilo que é em relação àquilo que a entidade coloca? Ou tô aqui porque eu preciso trabalhar. Quem não precisa, gente? Todos precisamos. Todos nós precisamos de uma fonte de rendimentos. Mas como eu desenvolvo o meu trabalho? Né? Como que eu me comporto dentro dessa organização? Como que eu interajo com as pessoas? Isso são os meus valores. E daí a gente reclama dos políticos, fala de um monte de coisa e a gente fura a fila. E aí a gente suborna um guarda na multa, a gente já colou na prova, a gente rouba a TV a cabo, a gente já falsificou carteirinha de estudante. Gente, pequenas corrupções geram grandes corrupções. Na minha família, com os meus amigos, no meu trabalho, com os meus colegas, no meio ambiente e comigo. Como é que eu interajo e aplico os meus valores todos os dias? O colocar lixo no chão, para mim, em Dinara, é um valor absurdo. Eu não faço isso. Se eu tiver algum lixo, eu levo dentro da bolsa e descarto onde pode. Tento separar o lixo o máximo possível. Para mim, isso é importante. Talvez para alguém que esteja assistindo, não seja. É valor. O que é importante para mim? O que foi passado? O que eu estou passando para as pessoas? Valores. É o que está faltando no planeta. E como que eu faço a diferença? Com aqueles que têm dificuldade, mas estão buscando, estão reagindo, estão fazendo, ou aquela que tem tudo e está sentada, dormindo, deitada, esperando que a vida aconteça, que alguém faça por ela, que alguém assuma a responsabilidade. Qual que eu contrataria? A de cima ou a de baixo? Uns trabalhando e outros olhando? Vocês queriam ser atendidas por qual das duas? Quem vocês gostariam
quando vocês estão numa cama de hospital, por qual profissional vocês gostariam de receber atenção? Por quem vocês gostariam de ser atendido na padaria? Claro que aqui é uma brincadeira, mas um sorriso, um olho no olho, faz toda a diferença. Aquele que fica olhando no relógio para ver se está acabando o expediente ou aquela que está dando atenção? Como é que eu percebo as pessoas? Como é que eu olho para as pessoas? O que é importante para mim? O que dá valor? Qual que é o meu valor? O que eu deixo para as pessoas? A escolha é de vocês. Eu escolho o que eu quero para minha vida. E aí entra em comportamento e atitudes. Tudo que eu regi agora e falei até agora entra em comportamento e atitude. Qual é a atitude de vocês no dia a dia? Fazer fofoca? Tem que dar corda para trabalhar? Vem dormindo? Vem cansado? Comportamento gera comportamento. O modo como eu me comporto com vocês vai gerar um comportamento entre nós. E vice-versa. Então, qual é o comportamento que vocês têm na vida pessoal e profissional? As duas se fundem, gente. Eu não tenho tempo para falar isso, mas não existem duas vidas. Não existem dois comportamentos. Eu no trabalho sou de um jeito e até algumas atitudes, sim. Mas você não consegue ser diferente. Uma pessoa totalmente diferente da outra. A gente tem comportamentos, algumas atitudes, mas um comportamento, não. Como é que os outros veem você? É realmente do jeito que você é? Como que eu vejo os outros? Será que é do jeito que eles são mesmo? Cuidado com os rótulos, minha gente. Os rótulos foram feitos para coisas, para produtos e não para pessoas. Nós determinamos através das nossas atitudes e escolhas a convivência que queremos com as pessoas e o ambiente que a gente vai ter. Então, se o ambiente de trabalho de vocês é bom, a culpa é de vocês. Se o ambiente de trabalho de vocês não é bom, a culpa também é de vocês. Porque quem está inserido lá, quem está provocando atitudes, quem está fazendo escolhas o tempo todo, é quem está inserido lá. Eu não faço a diferença lá no ambiente de trabalho de vocês. Mas vocês fazem. Vocês não fazem no meu ambiente, mas eu faço. Então, a gente tem determinante que as nossas atitudes e as nossas escolhas fazem diferença no ambiente que a gente vai ter. Eu sou diferente? Nada muda se você não mudar. Então, qual a ação que as pessoas mais praticam no mundo? Queria escutar de vocês agora, mas é reclamar. Tenho certeza que vocês já praticaram ela hoje. Vocês já reclamaram em algum momento do calor. Eu reclamei do frio, da chuva. A gente reclama o tempo todo, é o que mais a gente faz. E aí a gente reclama do outro, da liderança, da direção, dos políticos. A gente reclama da equipe, a gente reclama do mercado, a gente reclama de todo mundo, até de Deus. Mas aí a pessoa mais importante não tá aqui, né? Que é eu. Eu sou ótima, não preciso nada. Mas, gente, parem para olhar as consequências das nossas reclamações. E aí eu digo para vocês. Vocês agradeceram o dia de hoje? Vocês agradeceram que estão me ouvindo, estão me vendo, que vocês têm um trabalho, que vocês são úteis, que vocês estão andando, né? Que vocês estão me enxergando. Só quando a gente tem um problema, por exemplo, a gente nunca agradeceu as nossas pernas. Aí eu machuco o pé, aí eu dou um valor ou para aquele pé, ou eu reclamo que eu tô sem poder andar direito. Então, assim, vocês agradeceram a comida que vocês comeram hoje de meio-dia? Vocês agradecem por ter acordado? Quantas pessoas não acordaram, gente? E a gente agradece? Quanto mais a gente agradece, mais a gente tem. E eu tenho algum tempo já que eu faço um exercício que eu sempre digo nos meus treinamentos, que é toda noite, quando eu vou dormir, quando eu deito na minha cama, eu escolho 3 coisas positivas que aconteceram comigo hoje, para eu agradecer. Eu agradeço de manhã também, mas eu escolho 3 fatores. Aí tem dias que não tem nada demais assim, né? Não tem. E aí eu agradeço pela cama que eu tô quentinha, pelo alimento que eu tive. Eu já agradeço isso normalmente, mas eu pego 3 situações diferentes
e coloco, e uma delas hoje vai ser uma palestra para o hospital no Rio Grande do Norte. Entende? Então, assim, eu escolho as coisas. Que deu tudo certo. Eu agradeço. E agradeço, às vezes, por coisas que não deram certo também, porque vão me fazer uma pessoa melhor. Em que fila vocês estão? Estudos mostram que a maioria das pessoas dedica ao trabalho apenas 25% da sua capacidade. Os outros 75% representam a falta de engajamento e a falta de motivação. Motivar. Motivo para agir. E aí, se depois a Jéssica, que é ali do RH, se precisar desse acessório, pode me contatar que eu tenho para vender. Eu espero realmente que eu não precise vender esse acessório para vocês. O que faz vocês irem trabalhar todos os dias? O que motiva vocês levantarem da cama? Qual é o motivo para agir? Motivação é motivo para agir. Você é uma pessoa motivada? Porque se você não é uma pessoa motivada, como é que vocês vão motivar outras pessoas? Mas eu não tenho que motivar ninguém. Como não? O teu colega de trabalho, o teu marido, as pessoas que estão à tua volta. E se você é líder de uma equipe, você tem que motivar a sua equipe. E a equipe tem que motivar você. Então, como que se você não é uma pessoa motivada, como você vai motivar outras pessoas? A empresa precisa motivar? Com certeza. Qualquer empresa precisa motivar. Mas não é só com dinheiro. As pessoas acham que dinheiro é motivação. É, também. Dinheiro é um dos itens que podem motivar uma pessoa. Elogio, desafio, comprometimento, agradecer por uma ajuda. Tem tantas formas de motivar. A semana da enfermagem é uma forma de motivar, de informar, de deixar as pessoas com conhecimento nivelado. Tem várias formas de motivar. E aí eu trago o que significa motivação, que é um motivo para agir. E tem a ver com o quê? Com os meus desejos, necessidades e vontades. As pessoas, elas não compram o que você faz. Elas compram o motivo pelo qual você faz. Por que vocês estão trabalhando na área da saúde? O que levou vocês a isso? Por que vocês fazem isso? Elas enxergam isso na maneira que vocês fazem as coisas. No jeito que vocês trocam o soro, no jeito que vocês olham para o paciente, no jeito que vocês fazem uma transferência de um quarto para outro. Como que as pessoas compram vocês? Elas compram pela forma que vocês fazem. E a motivação é uma porta que se abre de dentro para fora, gente. Eu estou passando todo esse conteúdo, falando, mas se a porta de vocês estiver fechada, eu não tenho o que fazer. Eu não vou conseguir motivar. Nem a empresa, nem o marido, nem a liderança, nem ninguém. Porque a motivação para algumas pessoas é impossível. Porque elas não querem, porque elas estão com a porta fechada. Então, a motivação ela se baseia em 2 pilares. Necessidade e paixão. Eu amo o que eu faço. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Mas eu preciso trabalhar também, que é a minha necessidade. Então, que bom se a gente pudesse aliar as 2 coisas. Paixão e necessidade. Porque daí a minha motivação ia ser muito maior e melhor. Obviamente que tem dias que a gente não tá bem. Mas eu, através do meu autoconhecimento, do meu desenvolvimento pessoal, e da minha boa comunicação, eu vou fazer o quê? Comunicar às pessoas que hoje eu não estou bem. Né? Trabalhar a minha comunicação de outras formas para que não aconteça atritos. E se a gente começar a falar, tem muita coisa. E eu já tô na hora de acabar. Então, as pessoas costumam dizer que a motivação não dura muito. Um banho também não. Por isso que recomenda-se que os 2 sejam diários. E vocês estão motivados? Se não estão, eu gostaria de passar um vídeo para vocês agora. Vocês, por gentileza, aguardem só um instante. Se não estiverem motivados, vão motivar agora. Estou numa palestra para mim, eu falando sobre alegria, sobre o bom humor. Você é sempre uma pessoa alegre, Eduardo? Eu disse, claro que não. Eu sou uma pessoa igual a você. Então, às vezes você fica para baixo, Eduardo? Fico. Você poderia me dizer o que você faz quando você fica para baixo? Posso sim. Eu, Eduardo, quando estou para baixo, eu dou uma chegadinha
lá na casa do Excepcional Santa Rita de Cássia. Lá eu vou encontrar esse menino que está aqui embaixo. Ele tem 22 anos de idade. Ele foi abandonado de madrugada na porta do Fórum de Ijuí, uma cidade que fica a 500 quilômetros de Porto Alegre. E nós nunca achamos seus pais. Esse menino não tem as pernas, não fala, usa sonda. Esse menino só mexe braços com a ajuda de fisioterapeutas. Esse menino só vê o sol 15 minutos por dia, quando algumas das outras funcionárias do Santa Rita, das poucas, levam ele lá para fora. Nas outras 23 horas e 45 minutos do dia, ele fica deitado na mesma posição, até que alguém se lembre de ir lá e virar ele. Eu digo para vocês que toda vez que eu saio de Santa Rita de Cássia, eu saio pensando a mesma coisa. Às vezes eu sou um idiota, porque às vezes me desmotivo por coisas tão pequenas, tão banais, tão insignificantes, que às vezes me desmotivava por coisas que não vou me lembrar daqui a uma semana, quando na vida sim, na vida tem problemas graves, de quase impossível solução. Talvez eu esteja errado, eu acho que eu não estou. Mas se você é daquelas pessoas que reza à noite, você tem muito mais a agradecer a Deus do que a pedir. Porque tudo que você quer e não tem ainda, é só correr atrás. E aí está a verdadeira magia da vida. A diferença é que ali não é só correr atrás. Honestamente, pessoal, falando para Paradigma, falando em outras empresas, nesse Brasil todo, eu não sei se eu fiz melhores vendedores, gerentes, empresários, professores, mas muita gente mesmo saiu das minhas palestras dizendo assim: puxa vida, Eduardo, como eu ando pesado. Eduardo, eu estou sempre preocupado com alguma coisa que eu não sei se vai acontecer. Como eu ando uma pessoa tensa, como eu tenho passado meus dias tristes, como meu dia é composto de poucos minutos que eu dou gargalhadas, que eu sorrio, que a felicidade passa por inteiro dentro do meu corpo. Estou sempre tensa, estou sempre preocupado. Te ouvindo hoje, Eduardo, tomei uma decisão. Vou adquirir o hábito de ser feliz, porque ser feliz é um hábito. Deixa eu voltar para cá. Tá aparecendo o Ricardo? Você. Eu? Espera aí, então. Só um pouquinho. Deixa eu ir aqui de novo. Eu tô aqui no começo. Só pegar aqui. Ui, aqui. Agora sim? Apareceu a pergunta, vocês estão motivados? Ótimo, isso então. Vamos dar continuidade para finalizar. Então, como o palestrante falou, a gente tem poder de decisão o tempo todo. Ao contrário do menino, a gente pode ver o sol a hora que a gente quiser, a gente pode tomar as decisões, a gente pode mudar quando a gente quiser. E aí eu pergunto, será que a gente está motivado? A gente quer, a gente busca? Porque a gente tem que entender que a motivação ela vai influenciar diretamente nos nossos comportamentos. No jeito que eu atendo as pessoas, nos processos e nos resultados. Então, 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entender as pessoas, você não entenderá os negócios. Então, o que é ser diferente no trabalho é entender de gente. É preciso trabalhar as pessoas. É preciso trabalhar cada serzinho que está me escutando agora. Cada ser humano tratado como único, porque somos únicos e somos importantes. Temos o nosso valor. Empresas sempre terão espaço para profissionais que façam a diferença. Só seremos capazes de fazer a diferença para uma empresa se tivermos consciência do nosso diferencial competitivo. Aí eu pergunto, qual é o diferencial de vocês? O que vocês estão entregando além? O que vocês estão surpreendendo as pessoas? O que vocês estão deixando de legado? Se vocês não existissem hoje, a partir de amanhã, né? Morressem agora, o que vocês estão deixando para as pessoas? Vocês fizeram uma diferença? Você é uma pessoa diferente? Como é que você conduz a sua vida, a sua maneira de lidar e de perceber e de sentir as coisas? E aí uma coisa muito triste, que as pessoas vivem no passado e no futuro, que foi o que eu comecei. 70% no passado, 25% no futuro.
e apenas 5% agora. Quem de vocês estava agora aqui comigo, nessas quase 2 horas, estavam no presente mesmo, vivendo o presente? Às vezes eu tô com a minha família e eu não tô no presente. Eu tô fora, eu tô no celular, eu tô com a cabeça, né? Aproveita aquele momento. Se eu tô no trabalho, eu tô no trabalho. É claro que é muito difícil fazer essa divisão, mas é necessário para a gente ser diferente. Pense se nesse momento eu começasse a me preocupar com todas as outras coisas da minha vida pessoal. Eu daria uma palestra adequada para vocês? Então a gente precisa saber ser uma pessoa diferente e viver no presente. Sua carreira é sua responsabilidade. Sua vida é sua responsabilidade. Responsabilidade é fazer a vida valer a pena. Fazer a diferença. Vocês fazem a vida de vocês valer a pena? Eu espero que sim. E eu espero que eu tenha passado o recado para vocês de como fazer a diferença no dia a dia. De como me tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, uma mãe de família melhor, um colega melhor, fazendo a diferença, entregando além daquilo que foi solicitado, mas entregando para mim, o que é importante para mim, trabalhando o que é meu, desenvolvendo o meu eu, desenvolvendo o meu desenvolvimento pessoal, o meu autoconhecimento, a minha busca maior, que é sempre ser uma pessoa melhor para mim. E, consequentemente, isso vai ser efeito cascata para quem está em volta de mim. O inaceitável. Eu gosto muito da história do Michael Jordan, né? Que foi o maior jogador de basquete de todos os tempos. E, para quem não sabe, ele foi negado em 8 times antes de entrar para o primeiro time de basquete dele. Como diz Michael Jordan, a única atitude inaceitável é não tentar. Então, vocês podem tudo que vocês quiserem. Vocês conseguem tudo desde que vocês queiram e se dediquem para isso. E aí sim vocês vão fazer diferente e fazer a diferença. Então eu agradeço a atenção e o desprendimento de vocês. Até logo. E aqui estão os meus contatos. Gostaria muito que vocês seguissem a Feedback Assessoria no Instagram, no Facebook, que lá eu também forneço conteúdos. Tem lives que eu já fiz há algum tempo. Tem bastante conteúdo bacana lá. Se puderem me seguir, eu agradeço. E agradeço mais uma vez a oportunidade que a Kênia está me oferecendo, junto com a Jéssica, com todo mundo aí da equipe, e que vocês tenham aproveitado um pouco do que eu sei, do que eu vivencio e aprendi. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Vai falar, Kênia? Quando eu puder, posso falar? Tá. Queria aproveitar o momento para agradecer imensamente a Indinara. Jéssica, um dia disse assim, tem uma pessoa que queria muito que falasse para a minha equipe, muito, muito mesmo. E realmente a Indinara foi muito feliz quando ela disse assim que a pandemia foi uma oportunidade. Já faz, acho que uns 2 anos que eu tento trazer ela, porque realmente eu sei que ela faz a diferença. Eu acho que eu acompanho um pouco do conteúdo das coisas dela desde o período que eu tive o câncer, e a gente, assim, eu acho que as nossas ideias são muito semelhantes em relação à vida, em relação ao propósito, né, e eu acho que eu falei muito essa semana sobre missão, e missão é muito isso, né, eu acho que missão é ver valor, entender valor, sentir o valor e entregar o valor, né, que realmente a gente consegue agregar nas nossas atitudes. A minha equipe que te assistiu interagiu muito, 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 Indinara. Depois eu vou fazer os prints para te falar, porque foi uma coisa assim, incrível, eu estou muito contente mesmo. A gente não esperava que durante essa semana as pessoas pudessem interagir tanto. Eu tenho certeza que se a gente tivesse o auditório, ele não estaria lotado como as salas estão sendo nesses dias dessas lives. E a tua experiência ela é incrível, assim, porque nos mostra muitas das coisas que nós temos de bom, aquelas que nós temos para melhorar, mas sobretudo o que nós temos de substrato, de potencial para crescer. Eu acho que quando a gente olha para dentro, a gente consegue fazer o lado de fora muito melhor. E é isso que a gente se propôs nessa tarde. Eu acredito que todo mundo que participou, a gente estava falando ali no chat,
vai ficar com uma sementinha para poder motivar suas equipes, para motivar a sua família, a sua casa, enfim, a sua vida. E com certeza foi um dia que nos deixou diferente. Então, só tenho a te agradecer imensamente. Acho que com certeza tu fizesse a diferença, né? Hoje, não tenho dúvida, na nossa tarde, te agradecer muitíssimo. Indinária Gaúcha, como eu, é minha amiga, inclusive tá aí, né, no próximo mês visitando. E a gente só agradecer demais mesmo a participação dela e dizer o quanto enriqueceu essa semana. Jéssica, alguma coisa? Foi fantástica, né? Sua palestra, tá todo mundo no chat elogiando muito. E acho que essa palavra que você traz de que a mudança ela parte de dentro para fora, né? E que a gente fica muitas vezes esperando que as coisas aconteçam no externo, enquanto muita coisa precisa acontecer dentro do nosso coração, né? Então acho que realmente essa sua fala trouxe isso para a gente, para que a gente possa cada vez mais, e ainda nessa pandemia, encher o coração de amor, de união, para realmente poder fazer a diferença na nossa vida, e aí sim poder fazer a diferença na vida de um paciente, de um colega. Então, parabéns e muito obrigada por ter passado essa tarde com a gente. Que bom que eu consegui alcançar o objetivo. Era isso que eu me propus. Tomara que eu tenha conseguido. Ai, com certeza, com certeza. Nossa, assim, é incrível. Sabe o que eu acho mais legal? Quando a fala consegue penetrar nas pessoas. Eu tenho treinado um pouco às vezes isso, mas realmente quem é profissional, não tem jeito não. Realmente a gente vê. Mas é doutora, né? Não, mas sou doutora, mas não sou doutora nisso aí, eu tô aprendendo contigo, né? Vamos ver, né? Eu tô tentando. Então, acho que a gente pode encerrar esse momento de hoje. Agradecer mais uma vez a Indinara, a Jéssica, aos colegas que ajudaram também a estar organizando esse momento da semana. A gente tem programação, algumas programações amanhã, a gente vai também estar divulgando nos grupos. Continuem participando, a gente também tem falas muito bacanas ao longo da semana e aguardamos vocês amanhã novamente. Valeu, pessoal. Estamos encerrando mais uma etapa da nossa Semana da Enfermagem e, como a Kênia já convidou, amanhã tem mais, tanto de manhã quanto à tarde. Para quem ainda não assinou, tem um link no chat para a lista de presença. Importante porque vale a sua inclusão no certificado. Ok? Muito obrigado a todos. Espero que todo mundo tenha aproveitado. Eu, particularmente, adorei. Valeu. Até amanhã.